biografias de todos os meus livros. Em uma atitude explorada ao pé da letra que se extingue a uma noção mais que um vocabulário ortográfico que eu aqui por maior dissolução de minhas ideias e conceitos literários em que reúno todas as minhas categorias citando-as biograficamente e metafisicamente cada ato e efeito construtivo e passivo de uma relação contraditória à minha alma que soa com uma finalidade construtiva e demonstrativa de um caráter mais forte sobre minhas palavras dispostas sobre um termo mais voltado a uma anatomia, psicologia e metafísica em minhas meras discussões de um conceito de palavras em ordens de uma conjunção otimista definido em meu real ponto de vista. Fábulas se formulam por uma característica no tempo mais que procure alcançar um meio científico de se expressar meus sonhos por uma viagem no tempo em que vivo um personagem cientista desvendando os mais destemidos segredos da vida envolvidos com uma fronteira entre espaços cósmicos que se revelam produtivamente sobre meus impulsos criados pela minha força sutil da alma que se identifica com minha mente que criativamente é guardada no subconsciente e transformada em química nuclear em energização do espírito para uma nova e perfeita vida que passa por um processo químico e nuclear em uma combinação de lindas e belas imagens projetadas pela mente que sonhava repletamente com um tempo passado que ficou guardado em lembranças do passado. Pensamentos se formulam por uma característica psicológica e filosófica que venho resgatando um raciocínio em meios ósseos em que vejo a noção da vida contracenar com as pessoas que se iludem precariamente por qualquer fantasia ou desejo ardente atribuído pela força voluntária do amor cego que se vira a ser o ódio industrializado por fatores emocionais chegando ao desequilíbrio mental por uma luta material devido a uma soma neuropsíquica aos mais carentes. Sonhadores e lutadores de um ganho e uma conquista pela vida que hoje são milhões de seres humanos independentes às duras voracidades e realidades construídas e destruídas pela dura razão sentimental que sempre nos buscam um melhor modo melhor de viver. Crônicas se formulam por uma característica metafísica que ao meu ver tudo que fazemos e criamos formativamente se expressa em uma grande relatividade e variedade de pontos em que ganhamos em equação e fração por um descompasso e intervalo de tempo e gestos por uma expressão e concordância sobre um fator emocional derivado de uma formulação de ideias chegada a uma conclusão exata de grandes variedades pessoais, ou seja, qualquer coisa materializada ou espiritualizada que nos faz ganhar, perder, odiar, amar e etc. Ficando tudo por um acaso da vida em uma combinação suspeita ou sujeita a um estado definido a algo, outro e alguém ficando tudo sobre uma variação da vida ou um reencontro passivo e moral de um entendimento. Contos se formulam por uma característica de um jovem que na passagem da vida em tudo e com tudo se originou por uma fraternidade aventureira e historiada que vê a vida como um contratempo de luz tanto passada e cotidiana que nos lembramos dos melhores momentos que passamos e que ficaram na lembrança de todos nós o que hoje fazemos em relação à vida e com as nossas vidas que nos faz diferenciarmos um pouco das pessoas equivocadas com a própria vida e nos comprime em botar em ordem tudo que passamos pela vida e que vimos como um sonho que hoje se tornaram grandes histórias em uma fraternidade poética ao passo eterno da vida que servira como lembranças de nossa juventude para sempre nos fazer viver a cada momento da vida tudo que já passou por nós e adiante de nós ficando tudo por uma simples noção de nossas ideias ideal ocorrido em mera circunstância da vida que produtivamente e criativamente se assemelhamos ao futuro para sempre como uma recordação em tudo na vida. O meu ponto de vista é simplesmente uma noção que levo como um dever editado de uma classe de ideias que eu mesma reconstruí olhando sempre o lado claro e escuro da vida se diferenciando do mal que é contra o amor porque a vida nos propõe por mais estejamos sujeitos aos desajustes da vida que representa o lado obscuro da vida que é negro e não tem valor algum em uma visão clara e sempre vivenciada pela criação da vida como também impulso e repulso como o universo que sempre é construtor
criador e destruidor das mais lindas vidas que sempre são clareados pela luz do sol em uma tonificação de trevas e luz, ficando tudo depois da quinta essência da vida em minhas concepções e vibrações de um homem moderno e do futuro que sempre tocarei como uma caixa de ressonância, sempre uma melodia satisfatória a um mundo benfeitor de minhas ideias e pontos de vista de um perfeito escritor de si mesmo que fiz no meu leme uma sutil movimentação que levou meu barco às margens da segurança da alma e da mais correta criação e perfeição que a vida me ensinou. Muito obrigado a todos e um forte abraço. Eu quero dizer que este livro que fizeste em uma forma literária que busquei em meu português para o italiano ao português que decifro em minhas palavras como um conto em que narra uma filosofia mais vocativa que descrevi dos meus textos originais tudo que fiz como contos fascinantes em que a minha sociologia está mais aplicada a uma forma de ver e prescrever a vida mais composta e idealista que venho abordando uma gramática mais eficiente como uma lição de historias que deixo aqui para todos vocês verem um pouco do meu trabalho mentalizado em uma noção mais fluente. Quero agradecer e homenagear um dos filósofos da antiga Roma chamado de Lúcio Anneo Séneca Sêneca, que foi um filósofo estoico e um dos mais célebres advogados, escritores e intelectuais do Império Romano, e quero falar aqui de uma civilização que é a capital da Itália, que é uma cidade cosmopolita chamada de Roma. A capital da Itália é uma cidade cosmopolita, enorme, com quase 3.000 anos de arte, arquitetura e cultura influentes do mundo todo, e a mostra ruínas antigas como Fórum e Coliseu evocam o poder do antigo Império Romano. A cidade do Vaticano, sede da Igreja Católica Romana, tem a Basílica de São Pedro e os museus do Vaticano que abrigam obras-primas como os afrescos da Capela Sistina de Michelangelo, e foi fundada em 21 de abril de 753 a.C. Eu quero deixar bem claro que este grande livro estão pelos textos que fiz com muito amor, respeito, lealdade e dignidade para mostrar um pouco de mim em tudo que descrevo no meu site de pensamentos e mentes da sabedoria, que estão agrupados no site do Recanto das Letras em uma construção magnífica e bem elaborados para todos guardarem como recordações pessoais minhas, que aqui deixo todo o meu ponto de vista como autor e escritor para todos os meus caros e ilustres amigos, e muito obrigado a todos. Eu quero agradecer por essa obra realizada e criada por mim, que fiz com muito amor em uma relatividade esplendida que transcreve em uma tradução portuguesa e italiana uma filosofia mais voltada com toda a minha teoria lógica que a emprego belos e lindos contos transcrevidos do meu site, que vão ficar as mais lindas lembranças de um herói escritor fabuloso que em meras circunstâncias eu dedico com carinho e amizade aos meus maiores e melhores amigos do Recanto das Letras, e quero agradecer a Deus pelo seu incentivo de me classificar como uma luz imutável, que em minhas palavras eu decifro toda a minha história de um autor e visionário que vai ficar na história de todos os maiores escritores nacionais, e quero dar meu maior abraço ao povo da Itália e da cidade chamada Roma, e descrevo sua linguagem cultural nessas grandes folhas que nasceram de uma formalidade artística e profissional para todos buscarem no fundo da alma o melhor conhecimento escolar e educacional. E muito obrigado a todos de coração pela minha intenção e desdobramentos sobre as demais línguas estrangeiras que nos envolvem e nos fazem encontrar-nos nas palavras, alma, gesto e cor, e a melhor gloria e amor que vão como lembranças de um escritor, músico e atleta para todos em família, e obrigado. Eu quero com grande prazer e expressão dedicar este livro que fiz com muito amor e lealdade como um respeito sobre certas origens que colonizou o nosso país, quanto muitos que é satisfatório, sempre mostra que o nosso amor possa estar simplesmente guardado entre uma educação que poderíamos conter por uma disciplina que deveríamos ter na lógica que Deus criou o mundo e o homem e lhe ensinou a verdade, que simplificou aqui como os melhores ensinamentos judaicos, que nos mostra toda a história
da Bíblia sobre o homem que hoje possa estar mais longe de Deus e talvez não compreendeu que Deus nos fez sobre um aspecto mais lógico e bem definido que deveríamos seguir, e não vamos falar de vários deuses porque eu creio que entre todos sempre será o mesmo, porque Deus é o mesmo. Deveremos transcrever esta história com mais intensidade e amor, porque não duvidaríamos de seu amor em relação com o ser humano na Terra, que misturou entre muitos países religião com políticas e não quer se desfazer em muitos. Porque talvez possam estar certos, porque há várias versões da Bíblia sobre Deus e que os países desfloram essa imagem em variedades, deturpando o catolicismo, que realmente é mais sensato a verdadeira história de Cristo, que Deus viveu sobre a terra e conduziu o homem sobre vários propósitos de viver e aprender a valorizar sua vida sobre várias existências e resistências, que fez o homem aprender e compreender a verdadeira história de Deus e da Bíblia, ficando mais lógico a história verdadeira. Não sou judeu, mas sinto orgulho de seu lado sobre Deus e seus ensinamentos, e quero dizer que possamos entender sobre os judeus um pouco e valorizarmos melhor sua existência na terra e desvalorizar sua morte em campos nazistas de concentração, porque acho que a educação se começa pela crença e amor em Deus, e não mancharemos a imagem de alguém que talvez possa ter mostrado mais amor profundo sobre a religião e que fique mais claro suas origens e colonização em nosso país, que em pequeno intervalo possamos compreender melhor sobre o judaísmo e como tudo começou. A trajetória dos judeus no Brasil começa antes mesmo da chegada da frota de Cabral. Tem início no final do século XV, quando os judeus, espanhóis e portugueses foram obrigados a se converterem ao cristianismo, sob pena de serem expulsos de seus respectivos países. Na Espanha, em 1492 surgiu o primeiro grande movimento migratório de judeus, o dos Sefaradim. Saíram do país depois do decreto assinado pelos reis católicos Isabel de Castelo e Fernando Aragão, expulsando aqueles que não haviam se convertido ao cristianismo. Rumaram, então, para o Império Otomano, para as estepes polonesas e russas, para o Marrocos, e cruzaram a fronteira em direção a Portugal. De Portugal, a partir de 1540, os cristãos novos e principalmente os que ainda guardavam práticas religiosas judaicas intensificaram seus esforços para emigrar para o Novo Mundo. Nessa época, Portugal apenas iniciava a colonização das terras descobertas. Judeus em Pernambuco. As primeiras famílias judaicas chegaram ao Recife em 1635, quando Pernambuco estava sob domínio holandês. Tinha pouco mais de 10 mil habitantes e era a mais rica capitania brasileira. Atualmente são cerca de 1.500 judeus em Pernambuco. No século XVII, já ocorria a chegada de cristãos novos hispano-portugueses em solo pernambucano. O que quero falar é sobre as nossas origens, que começou em 1635, quando estava sob domínio holandês, em que mostramos com grande pesquisa a guerra entre os portugueses e os holandeses que dominaram a cidade de Olinda. Em um dia como este, no ano de 1631, a cidade de Olinda, em Pernambuco, foi incendiada e saqueada pelos holandeses que haviam invadido o local no ano anterior. Ao todo foram 24 anos de domínio holandês até que eles foram finalmente expulsos pelos portugueses, e Olinda, das mais antigas cidades brasileiras, e os portugueses conquistaram Olinda entre 1534 e 1536. João III instalou o sistema de capitanias hereditárias no Brasil. Tal sistema era caracterizado pela doação de um lote de terras, uma capitania, a um donatário, um nobre português, a quem caberia explorar, colonizar as terras, fundar povoados, arrecadar impostos e estabelecer as regras da justiça do local. Dentre os primeiros 14 lotes distribuídos por D. João III estava a capitania de Pernambuco, ou capitania de Nova Lusitânia, como seu donatário, Duarte Coelho, a batizou. Dessa forma, em 1535, Duarte Coelho se estabeleceu no local onde, em 1537, foi fundada a Vila de Olinda. Nesse mesmo ano foi fundada também a Vila de Igaraçu. Até então, os ocupantes daquela região eram os índios Tabajara.
Eu quero com grande prazer e expressão dedicar este livro que fiz com muito amor e lealdade como um respeito sobre certas origens que colonizou o nosso país, quanto muitos que é satisfatório sempre mostra de onde veio nossas origens e possamos aprender a valorizar as nossas vidas e nosso povo. E obrigado. Eu quero condutivamente minhas convicções desta obra criada sob uma classificação de músicas de uma banda estrangeira que supostamente esteja superlativamente mostrando de tudo sobre rock and roll e suas fantásticas harmonias musicais, que o homem não possa por acaso explicar sua tônica expressão musical. Que esta banda Pink Floyd foi uma banda britânica de rock, formada em Londres em 1965, que atingiu sucesso internacional. Seu trabalho foi marcado pelo uso de letras filosóficas, experimentações musicais, encartes de álbuns inovadores e shows elaborados, e quero mostrar em minhas palavras e filosofias um contexto memorial de uma fantástica relação de músicas de um álbum bem classificado do Pink Floyd chamado The Royal Philharmonic Orchestra Symphonique, que vai ficar marcado toda a minha filosofia e expressão contida nesse álbum, que está aqui por escrito em minhas contradições de um visionário e sonhador cientista que busca em minha memória as mais lindas representações em versão musical dessa banda, toda a minha capacidade literária que decifro com muito amor e harmonia toda a minha expressão como fã do Pink Floyd e filosofo musical sobre minha memória que vai ficar na história de todos para sempre. A história do Pink Floyd iniciou-se no ano de 1965. Rick Orridge, Roger Waters e Nick Mason estudavam arquitetura na Universidade de Cambridge, em Londres, e resolveram formar uma banda e se aventurar em pequenos shows em pubs espécie de bar londrinos. O trio foi batizado de Sigma 6 e seu repertório inicial contava com covers de blues e folk. Pouco depois, eles resolvem aumentar o contingente de integrantes e outros apresentadores amigos da faculdade, Roger Kurtz Barrett e David Gilmour, com um novo grupo formado. Os músicos resolvem mudar o nome da banda para The Screaming Abdabs. A palpite de Barrett, houve outros nomes como Swab Davis e T-Sage, antes de chegarem ao Pink Floyd, que nada mais é do que a junção dos nomes de dois bluesmen, Pink Anderson e Floyd Council, de quem C. Barrett era fã. David Gilmour resolve abandonar o grupo e ir para a França, estabelecendo-se a partir da seguinte formação do Pink Floyd: Roger Waters no baixo e vocais, C. Barrett na guitarra e vocais, Rick Orridge, teclado e vocais e Nick Mason na bateria. O grupo estava se apresentando em pequenos festivais que aconteciam em Londres. A grande sacada do Pink Floyd foi o uso de slides em suas apresentações. Durante o show, slides diversos eram projetados sobre todo o palco, uma iniciativa totalmente inovadora que viria a ser adotada por diversas outras bandas. Posteriormente, C. Barrett, que além de músico também era pintor, foi um dos principais responsáveis pelo projeto. O quarteto começava a ganhar maior visibilidade no cenário musical.